EAPN Portugal, Rede Europeia Anti-Pobreza. A EAPN Portugal deve a sigla ao inglês European Anti-Poverty Network. É uma organização sem fins lucrativos, fundada em Bruxelas em 1990. A Rede Europeia Anti-Pobreza é constituída por 30 redes nacionais e 23 organizações europeias. Está a atuar em Portugal há mais de 20 anos. Foi aqui criada a 17 de dezembro de 1991. A Rede Europeia em Portugal vale pelo que é, vale pela seriedade como trabalha, pela sua independência e pelo serviço, claro, a todas as pessoas, particularmente na defesa daqueles que vivem dependentes da sociedade geral. E esta autonomia, esta credibilidade científica e esta independência até partidária é fundamental. For the 20 plus years that EAPN has existed at European level, EAPN Portugal has been one of the strongest networks that we have. And they've really managed to create a base throughout the country. And always, for all of our inputs at European level, there is a very strong input given to us from the Portuguese network, whether that's on the questions of employment, of exclusion, whether that's on the whole process of how to build the participation of people experiencing poverty, whether that's about the very big questions about how to have the resources that are necessary to fight poverty. There's always a very strong input from EAPN Portugal. Cada país tem uma rede nacional, muitas das vezes essas redes nacionais correspondem também depois a outros tipos de níveis territoriais, redes regionais, redes locais. Cada país tem um representante no Comitê Executivo Europeu da rede e, portanto, reunimos periodicamente. A EAPN Portugal é uma organização reconhecida como Associação de Solidariedade Social de âmbito nacional. Obteve, em 1995, o Estatuto de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento. A ação da EAPN Portugal, sediada no Porto, estende-se a todo o país através de 18 núcleos distritais. É a importância fundamental do trabalho no terreno. Foi preciso avançar muito na questão de implementação da rede a partir do terreno. E partimos do terreno a partir dos núcleos que criámos da rede em cada sede distrito do país. E fomos lentamente começando a partir do Porto, a que estamos neste momento nos 18 sedes distritos nacionais. O princípio que estava por trás e que está por trás do projeto é a constituição de redes, não é? De redes dentro das organizações do terceiro setor. No fundo, mobilizar a sociedade civil para esta causa da luta contra a pobreza e criar aqui uma espécie de partenariado, parceria, de envolvência, de implicação de todas as organizações deste setor. As pessoas tendem a pensar que a pobreza é uma coisa de responsabilidade individual. Portanto, enfim, é o azar, é castigo divino ou outra coisa do género, mas não tem nada a ver com o modelo de sociedade em que nós vivemos e que nos organizamos. E, portanto, esse é um dos grandes trabalhos de fundo que fazemos, que é feito junto da sociedade em geral, mas também das próprias organizações que trabalham neste domínio. E nestes tempos difíceis, em que o aumento do número de pobres, o aumento das desigualdades, surgem quase como que danos colaterais de programas económicos desumanos e que não têm em conta as pessoas, cada vez mais é necessário que haja vozes conscientes que alertem, que chamem a atenção, que reclamem por medidas concretas para aliviar a pobreza e a exclusão social. Em 2010, foi-lhe atribuído pela Assembleia da República o Prémio Direitos Humanos. A decisão, unânime, foi tomada por um júri constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A pobreza tem causas pluridimensionais e plurifacetadas e, portanto, não é só a pobreza económica, é a pobreza cultural, é a educação, é a saúde, é a habitação, é a família, é a cultura. E, portanto, se não houver o conceito de pessoa num desenvolvimento integral do ser humano, não se luta contra a pobreza. Pode-se dar remédios mais ou menos paliativos, mas não se consegue dar ou devolver à pessoa a sua alegria de viver, a sua corresponsabilidade social e a sua felicidade que é possível nesta sociedade. Nós, enquanto cidadãos, somos responsáveis, porque ninguém se pode
afastar deste... Portanto, é um projeto de sociedade, e esta consciencialização é importante. É evidente que o nosso trabalho é bastante mais dirigido àqueles atores e aos profissionais que trabalham diretamente nesta área, mas nos últimos anos temos vindo a desenvolver trabalho também com outros parceiros, nomeadamente e com outras também profissões, nomeadamente na área da saúde e nas escolas também, com a comunidade escolar. Portanto, o nosso trabalho vai alargando a outro tipo de profissionais. A ação da EAPN assenta em 3 grandes vetores: informação, formação e investigação e projetos. Por estes vetores passa a atividade dos 18 núcleos distritais do país. Ano após ano, organizam todo o tipo de ações com este fim, como, por exemplo, seminários, conferências, workshops, encontros de técnicos e muitos outros. Nós temos um projeto e um plano estratégico de desenvolver esforço a nível local. É evidente que uma organização como a nossa tem uma força, tem um potencial endógeno enorme, porque pode efetivamente ser um barómetro de diagnóstico permanente da situação social, da evolução desses fenómenos da pobreza e da exclusão social. Os núcleos, creio que têm uma missão muito importante na ligação com as organizações do terreno, seja na parte da formação, seja no acompanhamento de técnicos, mais no terra a terra, vamos lá ver, mais naqueles que andam no terreno, nas organizações que respondem pelo país e que muitas das vezes precisam de uma certa orientação e de um certo acompanhamento. Através da rede e com a Câmara Municipal de Beja, porque eu trabalho na Câmara Municipal de Beja e sou voluntário na rede. E então, desde que estou há 5 anos, tenho feito vários eventos com a comunidade cigana lá no nível distrital. Já organizei por 2 anos seguidos o Dia Mundial do Cigano. É preciso produzir conhecimento, e esse conhecimento não é apenas académico, deve ser um conhecimento também baseado nas experiências das pessoas e na voz das pessoas que vivem os problemas diretamente. Promover e aumentar a eficácia e a eficiência das ações de luta contra a pobreza e a exclusão social, fazendo com que tenham expressão, dando voz aos indivíduos, restituindo-lhes a capacidade de ação e de iniciativa e promovendo a sua efetiva participação. Sou um ex-toxicodependente, portanto eu larguei a heroína e depois tive a oportunidade de ser convidado para um trabalho idêntico a este, portanto um documentário pela rede, pelo Núcleo de Leiria, e então a técnica de Leiria convidou-me para eu participar com eles também nas reuniões, e há 3 anos para cá, faço parte do Conselho Consultivo Local do Núcleo da Rede de Leiria. Fui para Bragança há 6 anos, estava na aldeia, fui à procura de trabalho, nas aldeias já na altura não havia, eu fui à procura de trabalho, fui para Bragança, até que uma colega, estava assim muito desorientada, sem saber nem a quem pedir ajuda, encaminhou-me para a sede do núcleo da rede da APN. Eu comecei a me envolver, eu comecei a gostar, comecei a ver a importância que a rede tinha, que a APN nos promovia, nos orientava, nos encaminhava. Comecei a querer participar e a gostar de poder dar voz e de poder expor os problemas que não eram só meus, que eram de muita gente, que não tinha outra possibilidade, de que ninguém os ouvia. Vim para a rede europeia através de um convite que foi formulado à nossa associação, que é os Parceiros de Amizade. Uma associação que apoia as comunidades imigrantes de diversos países, do leste europeu principalmente, a Rússia, a Ucrânia, a Moldávia, depois também da comunidade da CPLP e de alguns países da América Latina. Também temos alguns imigrantes do centro da Europa, assim como da Inglaterra, da Alemanha, como nossos associados. E nesse convite, que para nós era muito importante, porque nós também temos muita dificuldade. A integração do imigrante não se faz só porque ele chegou e encontra trabalho, mas também tem um problema. O problema começa a acontecer, é quando não têm trabalho. E nós, para evitar que esses imigrantes, muitas das vezes, processem outros caminhos, como o do furto, ou da violência, sei lá, ou do alcoolismo,
nós tentamos mediar e intervir, vindo a EAPN buscar conhecimento, adquirir competências para depois podermos transmitir aos nossos utentes também. A EAPN Portugal promove junto de pessoas ou grupos que se encontrem em situação de pobreza e também junto de profissionais e dirigentes institucionais a integração, inclusão social e a organização de serviços e outras atividades que visem o desenvolvimento cultural, moral e físico das pessoas, reforçando a autonomia, quer sejam idosos, deficientes, desempregados, famílias monoparentais, jovens em situação de risco, imigrados, minorias étnicas e culturais, crianças maltratadas, pessoas sem abrigo ou outras. A pobreza e a exclusão é a expressão visível sempre das injustiças e da desumanidade e da falta de dignidade em que se vive. Isto põe em causa não só o conceito de pessoa que não é respeitado e promovido em todos, como também põe em causa a dimensão democrática que se diz querer implementar, porque nem todos têm acesso a uma igual dignidade e uma igual participação da cidadania no país. É também objetivo da EAPN Portugal contribuir para a mobilização de outros setores, envolvendo-os no desenvolvimento de serviços e formas de intervenção e de proteção social alternativas e de melhoria da qualidade de vida de pessoas ou grupos, prestando e dinamizando o necessário atendimento em centros especialmente construídos para esses fins, utilizando técnicas de ação social, apoio direto, de acordo com os meios materiais e técnicas próprias, encaminhando com vista à resolução dos seus problemas e formação em ordem à sua integração social e inserção socioprofissional. A EAPN Portugal intervém também por meio de projetos e ações nas áreas de promoção da igualdade de oportunidades para todos. Fortalecer grupos ativos na luta contra a pobreza e exclusão social para que sejam o lobby junto das instâncias europeias é um objetivo comum a todas as redes nacionais. No combate à pobreza há uma espécie de mito de Sísifo, ou seja, a gente vai subindo a montanha com a pedra e tal, e quando chega lá em cima a pedra cai pela montanha abaixo e nós vimos por aí abaixo outra vez. E tem sido um pouquinho assim a luta contra a pobreza na Europa, ou seja, tivemos pontos altos em que, por exemplo, a voz dos cidadãos foi tão ouvida quanto a necessidade de criar, por exemplo, um rendimento mínimo. O rendimento mínimo, hoje em Portugal, o rendimento social de inserção, é claramente uma medida que teve uma colaboração muito grande desta organização, mas também de outras. Mas outras políticas sociais, particularmente na área do emprego, perceber-se que não basta ter um emprego, que muitas das pessoas que trabalham continuam a ser pobres. Tudo isto sem nunca esquecer a investigação, um dos pilares mais importantes no processo de planeamento e concepção de estratégias de intervenção, com diagnósticos aprofundados e partilhados pelo mais vasto número de atores possível. Eu acho que é importante que se perceba que a assistência é fundamental, porque as pessoas precisam naturalmente de assistência naquilo que na comida, na roupa e outro tipo de apoios pecuniários, mas é muito importante este tipo de trabalho de formação, de capacitação, de produção de conhecimento. Mais de 20 anos passaram. O caminho é longo e difícil, mas mantém-se a vontade de fazer mais e melhor pelos pobres e excluídos. Se perdemos o horizonte e a dimensão correta do ser humano, nós autodestruímos a curto prazo. EAPN Portugal, Rede Europeia Anti-Pobreza.